eu tinha gradualmente muito mais dificuldades, e principalmente nas matérias, comportamental, principalmente em matemática e um pouco de língua portuguesa também. Eu tinha essa dificuldade pelo fato de eu nunca ter tirado uma nota muito boa constantemente. Eu sempre tirava na média até o quinto ano, ou ia um pouco acima, e aí às vezes um pouco abaixo da média, principalmente em matemática, assim. E aí eu ficava muito chateado, tudo. E parecia que quando eu tentava estudar, não conseguia, não entrava na minha cabeça. Eu me bloqueava, assim, para fazer os estudos. Quando o Fabrício nasceu, eu fui mãe mais tarde, né? Eu tive o Fabrício com 41 anos, e porque eu queria dar toda a atenção para ele. Eu não queria delegar para babá, outras pessoas cuidarem, nem que fosse minha mãe. Eu queria ficar perto dele e na minha vida profissional nunca se encaixava uma criança. Mas aí eu percebi que nunca encaixa mesmo. Se você não abrir o espaço, não vai encaixar mesmo, né? E estava muito feliz, porque eu sempre quis ser mãe. Mas quando eu voltei para o mercado de trabalho, eu tive que me adaptar, né? Deixava ele com, por exemplo, na escolinha, enquanto eu tinha que trabalhar, mas a todo o tempo que eu podia, sempre estava ao lado dele. Sempre fui muito participativa, e se não era eu, era meu marido, entendeu? Então, assim, sempre tive junto dele o tempo todo. Depois, no sexto ano, ele começou a ir muito mal, e eu não sabia o que tinha acontecido, por que ele tinha mudado da água para o vinho, e o que eu podia fazer para ajudar. Então, a gente vai tentando tudo, né, dentro daquilo que você tem como vivência, mas eu só sei que a coisa começou a ficar complicada, até que chegou um ponto em que ele não conseguiu mais recuperar e teve que repetir o ano. E, para mim, foi muito difícil aceitar isso, né, até pelo meu histórico escolar, porque eu sempre fui uma excelente aluna. Eu sempre busquei ajudá-lo da melhor forma possível, com professor particular e também ensinando aquilo que eu podia ensinar. Só que é diferente, né? Relação mãe e filha é diferente de relação aluno-professor. Não funciona muito bem, é complicado. E não estava surtindo muito efeito. E aí você começa a ficar muito angustiado, porque você não sabe mais o que fazer para resolver. Sempre acompanhei as orientações da PIB educacional. Muitas das coisas eu aproveitei, mas assim, é difícil quando você não tem alguém te dando um contraponto. Aí quando surgiu a oportunidade de fazer a turma 2, vou aproveitar. Quem sabe ele tenha gosto pelos estudos. Eu me sinto bem melhor agora, tenho muito mais liberdade, me sinto bem mais confortável, vamos dizer assim, né? Para saber quando eu tenho que estudar, se eu preciso estudar mais, acrescentar mais alguma coisa. Melhoraram bastante. Matemática, agora há pouco, tinha tirado uma nota ruim, eu fui fazer uma outra prova e melhorei demais a nota. Foi uma nota, assim, muito boa. E as outras matérias também. Mas tá indo bem e eu tô achando que eu melhorei bastante, me desenvolvi muito mais minha capacidade. E assim, a maior surpresa para mim foi um dia que ele chegou para mim e disse: eu já fiz aquela proposta, aquele estudo que você tinha falado e tal. Assim, sem eu pedir, sem eu cobrar. Então isso para mim foi surpreendente, porque minha vida era uma vida de cobranças, né? Isso já me deixou mais tranquila. E aí eu me surpreendi, porque além de entrar num processo, eu tive vários ganhos. Ele fez recentemente uma prova de matemática que ele tinha tirado 3. Aí depois, na semana seguinte, fez a mesma prova, quer dizer, a mesma que eu digo, fez o mesmo tipo de prova e tirou quase 9, entendeu? Então, assim, alguma coisa mudou. E eu acho que a Piva me ajudou nesse aspecto. Eu quero que ele seja feliz fazendo o que ele gosta de fazer. Eu acho que o curso ele é simples, ele é feito de uma forma dinâmica, não toma muito do seu tempo, porque hoje todo mundo tem uma vida muito corrida, né? É um ganho, porque às vezes a experiência do outro agrega na sua experiência, a sua agrega na experiência do outro, e você vai encontrando um caminho interessante para poder melhorar o gosto do seu filho pelo estudo, né? Então eu acho que foi enriquecedor. E é interessante porque os exercícios fazem com que você acesse uma parte da mente do seu filho que você até então desconhecia, você se surpreende. Então, acho que isso aumenta o vínculo, sabe? Os resultados são surpreendentes, de fato, porque eu nunca imaginaria que num curto espaço de tempo eu poderia ter retornos que eu demorei 1 ano para tentar conseguir alguma coisa, sabe? Essas dicas para mim foram fundamentais. Eu acho que melhorou muito o diálogo com meu filho. Uma coisa muito bonitinha que ele falou para mim foi que agora tá muito melhor, mas você tá confiando em mim. Olha só
só a ideia que ele tinha, que eu não confiava nele. Não é que eu não confiava nele, mas é que eu estava já numa situação tão crítica que para ele parecia isso, que eu não confiava mais nele. E assim, eu acho que foi legal por isso, porque melhorou muito o relacionamento e me fez ver que tudo tem saída. Eu acho que sobrou para mim, mais que tempo, sobrou paz, tranquilidade.